Crack gravando, a paz de Deus seja com todos. Fazendo mais um vídeo. Eu quero fazer uma apresentação, digamos assim, uma defesa, uma apresentação do pré-milenismo histórico e do preterismo, sendo aliado do pré-milenismo histórico, em contradição com o pré-milenismo dispensacionalista do Nelson Darby, né? Daí eu queria, assim, apresentar pelo site Revista Cristã um livro que refuta bem o dispensacionalismo, né? E apresenta o Apocalipse preterista de uma maneira bem interessante, né? Só que ele falha em defender o pós-milenismo, né? Mas ele pelo menos refuta o dispensacionalismo, né? O pré-milenismo dispensacionalista, né? E também o Apocalipse futurista, principalmente ele dá ênfase para a refutação do Apocalipse futurista, né? Do Nelson Darby, que inventou isso aí, né? E assim, a minha defesa principal do pré-milenismo histórico, com ênfase que vai ter 1000 anos literais, seria várias evidências, assim, né? Como Deus anuncia o fim desde o princípio, ser referente a 6.000 anos de criação, no sétimo milênio, ou seja, no sétimo ano teria ser o período de 1000 anos, né? E com 6 tudo estaria findado. E ainda a questão do que o tempo de vida do homem seria 120 jubileus, que é 120 vezes 50, que seria 6.000 anos, profecia dos 120 jubileus. E mais a questão dos 2 denários, que foram dados 2 denários que representariam o Espírito Santo agindo no mundo por 2.000 anos. Nesse tempo, né? E ainda a questão, como eu disse, que eu falei, que Deus anuncia o feito desde o princípio, ser referente a cada dia da criação como 1000 anos cada dia futuros, né? E no sexto tudo está completo. E ainda a questão que nos 6 dias, ou sexto milênio, no número 6 é muito simbólico que tudo termina no 6. O 7 é um novo começo, né? Um fim, sabe? Uma etapa concluída, digamos assim. Significaria na numerologia bíblica, né? E também, no geral também, o número 6 é muito interessante estatisticamente, até porque um círculo, se fazer um círculo, tem um 360 graus, né? É uma variação número 6, o relógio tem 12 horas vezes 2, tarde de manhã, 24 horas, né? É uma variação número 6, né? O 6 é muito interessante, que ele denota um círculo que termina, né? Essa é a minha, então, defesa, que 1000 anos é o período literal, assim, de tempo. E até eu descobri, quer dizer, essas coisas, né? Eu tinha ouvido falar em vários lugares, né? Isso, né? Tava tudo emaranhado. Eu lembrei de uma, depois lembrei de outra e outra dessas evidências, né? Essas 5 principais evidências, né? E consegui vencer a minha crença que eu tinha no pós-milenismo. Que o pós-milenismo, se a pessoa não, sabe, se deixar levar um pouco, sabe, pelas muitas obras que tem a respeito escrita do pós-milenismo, né? Como, vou dar o exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir pro site.
na revista cristã.org, que olha só quantos tem do pós-milenismo, por exemplo, pós-milenismo reino. Contei 50 aqui, 50 livros que falam do pós-milenismo, né? Então, se a pessoa deixasse levar, né? É muito fácil deixar levar, né? Então, eu vejo assim que as coisas são bem complexas realmente, assim, no sentido que o cara tem que ter um faro de detetive muito grande, sabe? Tem que ter um faro de detetive muito grande, que são muitos os elementos, sabe? São muitas as coisas que pode alterar a crença da pessoa, né? Como esses 50 livros aqui que falam do pós-milenismo, né? Que defendem o pós-milenismo, né? Mas todos eles eram porque não analisam. Eles só analisam ali Isaías, que o leão apacentará com a ovelha, mas aí vai ter morte. Ah, então a morte não poderia dar o milênio ali literal, porque ainda haveria morte, né? Mas eu acho que não creio que seja assim. Tu diga que o milênio ele até pode ser uma variação de já está acontecendo como ainda vai acontecer, né? Pode ser que esse tempo ali de Isaías seja, vamos dizer, um tempo, que não diria milênio, porque a Bíblia não fala em milênio ali, em Isaías, né? Seria vamos dizer, um período de tempo ou milênio que... Ai, meu cachorro que tá tirando seria um período de tempo no qual haveria paz entre os animais, digamos assim, né? Uma paz no mundo, assim, uma prosperidade, né? Mas ainda quem pecasse ia morrer, digamos assim, mas não seria bem um milênio, porque o milênio, o único lugar que fala em milênio é Apocalipse 20 na Bíblia, né? Então, tem que ser feita uma análise com cuidado, né? Que é tudo muito melindroso, né? É tudo muito difícil de ser interpretado, né? As possibilidades são muitas, né? Mas então o livro que eu queria indicar seria esse aqui, o Refutando o Milenismo, Dispensacionalismo, Pré-milenismo clássico. Aí, retirando a parte que ele defende o pós-milenismo, é muito interessante o livro, vale a pena ler. Ele tem 82 páginas, né? Tá aí o primeiro aqui, capítulo refutando o milenismo, refutando o dispensacionalismo, que vale muito a pena ler, refutando o pré-milenismo clássico ou o histórico. Aqui, como o pré-milenismo clássico histórico, que em oposição ao milenismo, em oposição ao dispensacionalismo, em oposição ao milenismo, ele é o verdadeiro. Ele titubeia várias vezes, ele chega até assim, não acho que uma hora tu tá lendo, ele mas parece que ele tá defendendo até, porque ele não tem argumentos, contra a verdade a pessoa não tem argumentos, sabe? Aí ele faz umas perguntas aí que parece que ele tá assim
Como é que é, fazendo uma perguntas assim bastante chulas, digamos assim, né? Que não tem sentido, lógico, né? Ele fala para tentar criar um espantalho e aí ele fica batendo muito no apocalipse futurista ainda, né? Tá, mas o premierismo não tá falando do apocalipse. Aí ele fica batendo em algumas coisas, né? Batendo no espantalho, né? Futurismo versus preterismo. O preterismo é o certo, então ele não precisa bater, sabe? O que ele tá batendo contra o espantalho, sabe? Aí ele fala de Daniel, mas Daniel, ele mesmo diz que Daniel fala mais sobre o primeiro advento do que o segundo advento. Ele não fala nada, inclusive, do segundo advento, mas aí ele fala de Daniel. Aí ele tem que ter paciência, né, pra aguentar, né, certas leituras, né. Muitas coisas eu pulei também, né, porque eu vi que ele não quando ele quer bater, ele vence ali o dispensacionalismo, vence o amilenismo, mas na hora de chegar no pré-milenismo histórico clássico, aí ele titubeia. Aí ele muda de assunto, fala de outros assuntos, né? Mas no geral é um livro bom. Livro que vale a pena ler, que eu indico. Refutando o milenismo, especialismo, pré-milenismo clássico. DJ Rogers. Mas então tá, fique com Deus. Eu até ia brincar, né? Mas eu achei nada, que vai ficar meio feia a brincadeira. Que ele parece que ele faz umas piadinhas de português, assim. Ele fica perguntando, mas aquilo ali. Mas o que é isto, opa? Mas o que é isto? As perguntas assim. O que estás a entender? Mais ou menos assim, né? Aquela piadinha do português inteligente, né? Que estás a entender? Não é fácil, mas então tá. Fique com Deus. Até a próxima. Bye bye.